Boa noite a todos, graça e paz. Amém. Vamos agradecer a Deus este presente que Ele nos dá, de mais uma vez podermos juntos celebrar e louvar o nome do Senhor em comunhão uns com os outros. Que assim Deus derrame graça e bênção sobre nós. O Salmo 133 diz: onde o povo de Deus se reúne, ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida eterna. Que assim seja no nosso meio. Vamos colocar em pé, buscar a presença de Deus em oração, pedindo que Ele possa ministrar, falar e nos abençoar nesta noite, neste culto. Vamos orar. Muito obrigado, Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá de podermos juntos celebrar o Teu nome e dizer o quanto o Senhor é importante e valioso para as nossas vidas. Como entendemos na palavra, o nosso objetivo principal é glorificar o Teu nome, e é isso que estamos fazendo aqui nesta noite, glorificando o Senhor Deus sobre todas as coisas e dizendo que o Senhor está em primeiro lugar na nossa vida. Por isso, Pai, que cada ato nosso seja para glorificar o Teu nome. Quero pedir também, ó Deus, que o Senhor abençoe este culto, cada parte dele seja dirigido pelo Senhor, seja tomado pelo Senhor, e nós sejamos desafiados a viver conforme a Tua palavra e a direção do Teu Espírito. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Quero convidá-lo a abrir a palavra de Deus em Romanos capítulo 1. Vamos ler os versos 16 e 17. Também agradecemos àqueles que têm nos acompanhado nos seus lares. Que Deus também derrame graça e bênção sobre a vida de vocês, sobre a família de vocês. Romanos 1, versos 16 e 17. Vamos ler juntos Romanos 1, 16 e 17. Juntos? Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. O Evangelho é o poder de Deus para salvação, para transformação de todo aquele que crê. Pela fé, somos alcançados por este Evangelho e vivemos na graça de Deus e debaixo deste poder extraordinário. Vamos cantar o hino 93. O hino 93 nos faz lembrar que a nossa fé está depositada no nosso Deus Todo-Poderoso. Hino 93. Firmeza na fé. Vamos lá? Somente ponho a minha fé na graça excelsa de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Estão firmados no Senhor. Se não lhe posso a face ver, é pela fé que vou viver. Em cada transe a suportar, eu hei de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Estão firmados no Senhor. A sua graça é muito real, abrigo traz do temporal, ao vir cercar-me a tentação e fortalece a sua mão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Estão firmados no Senhor. Quando a trombeta ressoa, irei com ele encontrar, e com os salvos cantarei louvor eterno ao grande Rei. A minha fé e o
a oportunidade que Deus nos dá agora de orarmos, de intercedermos, de colocar os nossos pedidos nas mãos de Deus e de agradecermos ao Senhor as nossas bênçãos. Portanto, gostaria de lembrar aqui alguns pedidos que nós temos do nosso meio, da igreja, e também alguns motivos de ações de graças. Agradecemos a Deus por novamente estar juntos, um presente que Deus nos dá, a comunhão dos irmãos. Sabemos que a palavra de Deus tem sido levada, não apenas por esta igreja, mas por tantas igrejas, Hoje tem sido bem comum essa prática, mas nós louvamos a Deus por poder retornar à comunidade dos santos. A gente louva ao Senhor por isso. E intercedemos também pela vida do Calvino, que ainda está internado. Oramos para que Deus o abençoe. Também pedimos pela vida do Davi, que também continua internado, Deus cuide dele, e pela dona Sueli, que Deus também ajude na restauração, no restabelecimento. Outros irmãos, amigos que passam pelas suas aflições, Lembramos da família da dona Cleusa, da dona Alessia, que Deus também traga paz a eles pela passagem da irmã. Então, que haja conforto em todos. Então, são alguns motivos que nós temos, alguns agradecimentos. Tenho certeza que cada um presente tem no coração também algo para interceder, para pedir, para agradecer. Você em casa também tem algum motivo para colocar diante de Deus. E ao orarmos agora, cada um desses pedidos, cada uma dessas ações de graça já estão representadas diante do nosso Deus Todo-Poderoso. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, queremos agradecer o privilégio que o Senhor nos dá de colocar as nossas vidas agora no Teu altar e pedir que o Senhor interceda por nós como Deus grandioso e glorioso em cada situação que não apenas citamos aqui, mas também que estão no nosso coração. Pai, aos enfermos, que o Senhor traga restauração e cura para a honra e glória do Teu nome. Também, ó Deus, aos enlutados, traga paz, conforto, consolo para este momento tão difícil. Aqueles que passam necessidades, até por causa da pandemia, perda de emprego, ou mesmo crises materiais, que o Senhor possa também trazer o sustento e trazer a paz, para que no momento certo, restabelecido, cada um possa louvar a Deus também com suas ações. Também pedimos a Deus pelas famílias que passam por dificuldades, talvez relacionamentos, que a Tua graça e amor seja presente sobre cada um. Também Te louvamos, ó Deus, pelas bênçãos alcançadas, pelas respostas de orações, pelas vitórias que o Senhor tem nos dado. Agradecemos, ó Deus, por este momento. Estar na Tua casa é um presente, é um privilégio do Senhor para nós. Muito obrigado. Também quero pedir, ó Deus, que o Senhor derrame graça sobre aqueles que não puderam vir. Se for algum motivo, ó Deus, de receio ou de medo, que o Senhor possa abençoá-los, tocar em seus corações, movê-los, ó Deus, a este momento tão precioso que temos participado aqui também. Pedimos que o Senhor possa animar a nossa fé neste objetivo. Amém. E agora, Pai, fala poderosamente aos nossos corações. Queremos e precisamos ouvir a Tua voz. Amém. Em nome de Jesus oramos. Amém, Senhor. Quero convidá-la a ler a palavra de Deus no Evangelho, no texto de Atos, capítulo 8. Atos, capítulo 8. Atos, capítulo 8. Nós vamos ler a partir do versículo 4. Atos 8, a partir do verso 4. Nós temos falado sobre o Evangelho transformador. E hoje nós vamos falar um pouquinho de que forma o Evangelho quase transformou a vida de uma pessoa. Vamos abordar um pouquinho sobre este assunto. Eu vou fazer a leitura até o verso 25. A história de Filipe em Samaria e o encontro dele com Simão, o mágico. Diz assim, Atos 8, de 4 a 25. Entre mentes os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo as cidades de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava a mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto.
ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Aderiam a ele, porque havia muito os iludia com mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé, e tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em o nome do Senhor Jesus. Então lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão, que pelo fato de imporem as mãos os apóstolos era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo: concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte neste mistério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor, talvez te seja perdoado o intento do coração, pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão lhes pediu: rogai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste sobrevenha a mim. Eles, porém, havendo testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. Que assim Deus nos abençoe na palavra que eu tenho certeza Ele tem a cada um de nós. Quem quase conseguiu está tão longe de conseguir como quem nunca tentou. Vou explicar para você. Quem quase passou de ano, não passou de ano. Está tão longe de passar como quem nunca tentou. Quem quase conseguiu um emprego, quem quase conseguiu, está tão longe de conseguir o emprego como aquela pessoa que ficou em casa e nem tentou conseguir. Ou seja, nenhum nem outro conseguiu alcançar aquele objetivo. Portanto, quem quase conseguiu está tão longe de conseguir como quem nunca tentou. A verdade é a mesma aqui para esse texto. Quem quase conseguiu a salvação está tão perdido como aquele que nunca pensou em Deus ou em religião. Esta é a história de um homem que quase aceitou Jesus. Quase aceitou Jesus. Estava tão perto de aceitar a Jesus, mas ao mesmo tempo tão longe. Parece estranho, talvez, a gente pensar um pouco sobre isso. Como alguém pode chegar perto da salvação e estar perdido? Compete a Deus todas as coisas, mas vamos abordar isso durante o texto e ver essa história tão impressionante do encontro de Simão o mágico com 3 grandes servos de Deus: Filipe, Pedro e João. Mas a história bíblica relata outros personagens que estiveram muito próximos também da salvação, do encontro com Jesus. Vou lembrar aqui de alguns com vocês. Por exemplo, você lembra do irmão do filho pródigo? O texto diz que ele vivia dentro da casa do pai, que fazia parte das coisas do pai, mas ele estava distante do pai. Ele disse isso ao pai quando o seu irmão voltou para casa: eu vivo aqui e sirvo ao Senhor tanto tempo, e o Senhor nunca me deu a alegria de poder fazer um churrasco com os meus amigos. E o pai disse: você não entendeu ainda que tudo que é meu é seu? Estava dentro de casa, mas estava perdido. Pilatos, quando julgando a Jesus, entendeu que Jesus era inocente por 3 vezes. João 19 relata sobre isso, 18 e 19. Pilatos relata que Jesus era inocente. Ele diz: eu não vejo em Jesus crime algum.
Diz a palavra de Deus que ele procurou soltar a Jesus, porque viu que era inocente, mas quando estava em jogo o seu cargo político ou soltar a Jesus, ele preferiu ficar com a política. Quase que ele aceitou a Jesus. O rei Agripa, diante da mensagem do apóstolo Paulo, diante do testemunho de Paulo na prisão, o rei Agripa diz: por pouco você me convence a me tornar um cristão. Quase ele aceitou Jesus, mas não aceitou. O jovem rico, homem íntegro, homem justo, homem que obedecia à lei de Deus, mas amou mais a riqueza do que a Jesus. Pessoas que estavam muito próximas de tomar uma decisão de Cristo, mas tão longe da salvação e da conversão verdadeira e sincera. Portanto, quem quase conseguiu está tão longe de quem nunca tentou, de como alguém nunca tentou. O que representa esse texto para a gente? Antes de tirarmos algumas lições, esse texto representa 3 coisas. Primeiro, este texto representa o cumprimento da promessa de Deus, a expansão do reino. Atos 1:8 diz: e recebereis poder, Jesus falando aos discípulos, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Ou seja, Jerusalém, a cidade, Judéia, a região, vamos pensar assim, a província, o estado onde está, Samaria, a província seguinte, e aos confins da terra logo em seguida. Então, agora Filipe estava pregando em Samaria. Então, a promessa de Jesus aos discípulos era: o evangelho vai se expandir, ele vai sair de Jerusalém e da Judéia e vai chegar a Samaria e vai se espalhar até o fim do mundo. Então, quando Filipe vai a Samaria pregar o evangelho, a primeira coisa que esse texto representa é que a palavra de Jesus estava sendo cumprida. O reino estava sendo expandido, estava chegando a Samaria. A segunda coisa que representa esse texto é a ousadia de Filipe em ir a Samaria e pregar o evangelho. Algumas considerações para a gente pensar sobre isso. Havia uma rixa entre judeus e samaritanos há aproximadamente 1000 anos. Há 1 milênio, judeu não se dava com o samaritano. Começa lá na divisão do reino, perto do ano 936, quando da morte de Salomão, Roboão e Jeroboão dividem o reino, conforme até a promessa de Deus de que aconteceria, e ali começa a briga entre judeus e samaritanos. Os samaritanos, reino do norte, mudam totalmente o estilo de culto, de adoração, de fé, as datas, muda totalmente, e o povo do norte se perde. Então começa ali o povo de Israel se desviar dos caminhos do Senhor. Logo em seguida, a Assíria invade Israel e destrói totalmente Israel, misturando toda aquela nação, todo aquele povo com povos de outras nações, e ali nós vemos uma miscigenação que o judeu não achava agradável. Depois nós vamos vendo brigas constantes na época da reconstrução do templo, perto do ano 580, e essas brigas se acirraram logo em seguida, perto do ano 300, no período interbíblico, quando no Monte de Gerizim, na época de Alexandre o Grande, é permitido que o povo do norte, o povo de Israel, construa um templo ali no Monte de Gerizim. Por isso aquela questão da mulher samaritana, no Monte de Gerizim ou no Monte de Sião, em Jerusalém ou em Samaria, é o local de adoração. Resumindo, João, no encontro de Jesus com a mulher samaritana, resume bem essa rixa, João capítulo 4, verso 9, dizendo: judeus não se dão com o samaritano. Então, há uma briga muito grande, e aqui nós vemos, então, num segundo momento, a ousadia de Filipe em ir até Samaria e pregar o evangelho aos samaritanos. A terceira coisa que representa esse texto é a unificação da igreja. Versículos 14 a 17, nós vemos assim: os apóstolos ficam sabendo que o evangelho está sendo pregado em Samaria e muitas pessoas estão se convertendo. E muitos sinais e prodígios estavam sendo feitos ali por Filipe, o diácono missionário. Então enviam Pedro e João para que acompanhem e batizem aquelas pessoas. Ou seja, o mesmo Deus dos apóstolos deveria ser o mesmo Deus dos samaritanos. O mesmo Jesus que salvou Pedro, João e os apóstolos e Filipe era o mesmo Jesus que salvava agora os samaritanos.
Então a presença dos apóstolos naquela ocasião, naquela cidade, naquele avivamento que começa com Filipe e depois se estende também com Pedro e João, mostra a unificação da igreja. E é interessantíssimo porque Pedro e João são enviados até Samaria. Primeiro, Mateus 16 diz que a Pedro foi dada as chaves do reino, ou seja, a oportunidade de abrir as portas da fé daqueles que estavam aceitando a Jesus. E como diz Atos 1:8, em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra, nós vemos em Atos 2, Jerusalém será alcançado pelo Espírito Santo no discurso de Pedro. Depois nós vemos Samaria passando por um avivamento na palavra e na unção de Pedro. Ele estava presente ali. E depois nós vemos em Atos 10 e 11, Pedro indo aos gentios e pregando a palavra e o evangelho de Deus. E nós vemos em Atos 11 um número de convertidos muito grande entre os gentios. Portanto, é muito especial a presença de Pedro, porque Jesus disse: eu te darei as chaves do reino para que você possa abrir a fé ao coração daquelas pessoas. E João, de maneira especial, precisava estar presente nesse avivamento de Samaria, porque quando no ministério de Jesus os samaritanos começaram a provocar Jesus durante seu ministério, João pede para Jesus para mandar fogo do céu e aniquilar os samaritanos. E agora João vai até Samaria e acompanha a transformação de vida dos samaritanos, e ele vê que não há condenação, mas há salvação. Portanto, este episódio representa claramente a unificação da igreja, um só rebanho e um só pastor, como Jesus Cristo havia dito. Então esse texto é muito especial na história do desenvolvimento e expansão do reino de Deus. A partir de Jerusalém já vai para a Judéia, para Samaria, e aqui nós temos em Samaria este evento acontecendo. Bom, com este pano de fundo todo em mente, compreendendo o real significado desse texto na história do cristianismo e da expansão da igreja, há algumas comparações aqui interessantes para destacarmos. E vamos fazer essas comparações compreendendo, com base no texto, o posicionamento de Simão o mágico, em contrapartida a Filipe, Pedro e João. Quer dizer, esses três servos de Deus confrontaram este mágico, e nós vamos entender aquela premissa original. Simão esteve tão perto da salvação, mas tão perdido, como quem nunca procurou a Jesus ou quem nunca buscou a fé. Então vamos trabalhar alguns pontos e pensar um pouquinho sobre a vida de Simão, o que ele praticou aqui com o confronto daqueles irmãos em Cristo. Primeiro eu quero falar sobre o Evangelho versus o dinheiro. Evangelho versus dinheiro. A questão material, mais especificamente o dinheiro, parece que foi um problema para muitos cristãos do primeiro século. Quero levantar aqui alguns exemplos para a gente refletir, né? Eu citei do jovem rico. Jesus confrontou ele com a sua riqueza e disse: ou você tem o seu coração preso na riqueza, ou você tem o seu coração preso a mim, como Salvador. E diz a palavra que ele foi embora triste, porque era muito rico. Ele não seguiu a Jesus por amor à sua riqueza. Depois nós vemos o encontro de Jesus em Lucas capítulo 9, com o que nós chamamos de pseudo-discípulos, falsos discípulos. Ele diz a um: vem, segue-me, a outro também. E aí nós vamos ver que cada um pede desculpa e eles dão preferência às suas famílias e ao seu trabalho. Ou seja, eles estão com o coração preso às coisas do mundo e preferem as coisas daqui do que o reino de Deus. Os gerazenos, você lembra? Os gadarenos, gerazenos, mandam Jesus embora, porque Jesus havia arrancado o lucro deles por causa da manada de porcos. Eles preferiram o lucro da manada de porcos do que a presença de Jesus no meio deles. Então mandaram Jesus embora. Nós vemos o caso de Ananias e Safira, que preferiram ficar com um pouquinho de dinheiro no bolso do que receber as bênçãos de Deus, da fidelidade ao Senhor. Nós vemos o caso daquela adivinhadora possessa em Atos 16,
que dava grande lucro aos seus exploradores, mas quando Paulo e Barnabé, pelo poder de Deus, expulsam o demônio daquela mulher, eles ficam bravos com Paulo e Barnabé porque acabou o lucro, porque aquela mulher não adivinhava mais, e eles não conseguiam mais ganhar dinheiro com aquilo, e prendem a Paulo e açoitam a Paulo e a Barnabé. Você vê em Atos 19 o mesmo problema. O apóstolo Paulo chega em Éfeso, começa a pregar o Evangelho, há uma conversão, um avivamento que houve em Samaria, acontece em Éfeso. Eles começam a queimar as suas literaturas místicas, mágicas, como o caso aqui de Simão, e fazem uma montanha, o texto diz, e colocam fogo, e eles começam a jogar fora as suas imagens de escultura, e não compram mais as imagens de escultura dos ourives, e os ourives mandam embora Paulo, por causa do lucro que eles estavam perdendo. A história de Simão é exatamente essa. Ele vivia da exploração, da ilusão das pessoas. Ele era chamado de um grande Deus, e com a sua mágica ele não só enganava, mas ele usurpava não apenas a fé, mas o dinheiro das pessoas. E novamente ele é confrontado entre a sua fé e a sua fama e prestígio, ou o seu dinheiro. Então nós vamos ver, para não entrarmos em mais detalhes, em mais histórias, vários exemplos colocando em xeque essa questão de fé e dinheiro, ou evangelho e dinheiro. Infelizmente, nós temos experimentado isso também nos dias de hoje. As pessoas são confrontadas entre o consumismo e a sua fé, entre o dinheiro e o evangelho, e nós vemos claramente Jesus falando lá no Sermão da Montanha, Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Portanto, devemos escolher: ou nós somos servos de Deus, ou nós somos servos dos nossos prazeres, ou nós seguimos a vontade de Deus, ou nós obedecemos a nossa própria vontade. Não dá para fazer as duas coisas. Simão precisou tomar uma decisão, e ele não escolheu o evangelho, ele escolheu continuar com o seu prestígio, com a sua fama, com o seu dinheiro, desse aonde desse, era o seu objetivo. O segundo confronto que a gente vê aqui, o primeiro é evangelho e dinheiro, o segundo é a pregação de Filipe versus a pregação de Simão. Se você acompanhar aqui dos versos 4 a 8, você vai ver que a pregação de Filipe tinha 3 características básicas. Eu trouxe 3 aplicações diferentes. Primeiro, claramente o texto diz: Filipe anunciava a Cristo. A pregação de Filipe era o evangelho puro e simples, a vida de Cristo, a morte de Jesus e a sua ressurreição. Esta era a pregação de Filipe. Junto com a pregação, o verso 7 diz que curas e libertações aconteceram. E imediatamente a isso, o verso 8 diz: uma grande alegria tomou conta de todos os samaritanos. Portanto, a pregação do evangelho de Cristo, acompanhado por sinais e prodígios, que trouxe uma transformação de vida, e a alegria tomou conta daquela cidade, ou daquelas cidades samaritanas. Nós vemos que isso foi, na verdade, o ministério de Jesus. Ele fez isso, os apóstolos fizeram isso. Quer dizer, a mensagem do evangelho do Novo Testamento se baseia e pauta exatamente nessa verdade: a pregação do evangelho de Cristo, poder, sinais e maravilhas, e grande alegria gerada por vidas transformadas. Essa foi a pregação de Filipe, o evangelho de Filipe. Em contrapartida, a pregação de Simão, o mágico, era iludir e enganar o povo. Verso 9, nós lemos: ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava a mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto. O 11 diz: aderiram a ele porque havia muito os iludira com mágicas. A pregação de Filipe trazia transformação de vidas pelo evangelho. A pregação de Simão trazia enganação por meio das ilusões. O texto mostra com clareza. Não era uma prática incomum naqueles dias. Eu falei, Atos 19 conta que quando Paulo faz a sua viagem missionária para Éfeso, as pessoas haviam abandonado o seu estilo de vida, e muitos deles eram praticantes de magias.
e queimaram seus livros de mágicas. Se você acompanhar na primeira viagem missionária, Atos capítulo 13, Paulo e Barnabé, o primeiro encontro deles na viagem missionária foi com um mágico chamado Elimas, que agia da mesma forma que Simão o mágico. Quer dizer, era bem comum a gente encontrar episódios nesse sentido, pessoas que viviam da ilusão e que enganavam os outros e que geravam lucro e que usufruíam do benefício das pessoas. Infelizmente, ainda hoje temos pessoas que enganam a muitos pela pregação da heresia, das falsidades, das distorções religiosas, de práticas pagãs. Vendem a graça de Deus em troca de objetos, em troca de lucro, em troca de dinheiro, anunciam a graça barata, a teologia da prosperidade. São tantas inverdades pregadas por tanta gente que ainda continuam iludindo tantas pessoas, mostrando um evangelho errado, torto, falso, contrário à palavra de Deus. Tem trazido distorções, não apenas na fé das pessoas, mas no estilo de vida cristã de muitas pessoas. Deus vai cobrar de cada uma dessas pessoas. A Bíblia diz que os pequeninos, que é normal e que é natural que venham escândalos, mas ai daqueles que fizer um daqueles pequeninos tropeçar. Portanto, ainda hoje enfrentamos estas consequências. Podemos dizer com clareza que Simeão tomou a sua escolha. Simeão agiu conforme o seu coração. O terceiro confronto que nós encontramos aqui é o confronto do poder de Deus contra o poder das magias. Vamos compreender um pouco sobre isso. Filipe foi um dos 7 diáconos escolhidos pela igreja para ajudar os apóstolos no trabalho, principalmente social, de servir à mesa, que estava sobrecarregado para os apóstolos. E junto com Estevão assume um papel primordial no início da igreja cristã. Estevão relatado exatamente anterior a este texto, capítulo 6 e 7 de Atos, e entra no capítulo 8 a história de Estevão, que é impulsionado exatamente por causa da morte de Estevão e pela perseguição que Saulo de Tarso começa a infundir à igreja por causa da morte de Estevão. Então nós vemos o início da igreja cristã, Estevão e Filipe, 2 diáconos escolhidos pela igreja, de uma maneira muito importante, levando a palavra de Deus às outras pessoas. E vemos que realmente Samaria passa por um avivamento muito grande pela pregação do Evangelho, pelo poder de Deus. E ao entrar em Samaria e começar a fazer o seu trabalho, ele encontra então com Simão, este mágico, que também exercia um certo poder, a ponto de iludir e enganar as pessoas pelas coisas que ele fazia. Repare uma coisa interessante, antes de voltarmos a esse ponto, que esse confronto de poderes aconteceu em outros lugares da Bíblia. Eu quero destacar um deles que é bem comum. Você lembra de Moisés e os magos de Faraó? Os milagres, as pragas realizadas por Moisés, elas foram repetidas pelos magos. As 2 primeiras pragas foram realizadas por Deus através de Moisés, foram repetidas pelos magos de Faraó. Êxodo 7:22 e 8:7 diz: os magos de Faraó fizeram a mesma coisa. Mas a partir da terceira praga, os magos de Faraó dizem ao rei do Egito o seguinte, Êxodo 8:19: isto é dedo de Deus. Eles falam para Faraó: não mexa mais com Moisés e nem com este poder, porque o poder de Deus está vindo sobre nós. Isto é dedo de Deus. Então nós vemos o quê? O confronto entre Deus e Satanás, muito mais do que o confronto entre Moisés e Faraó. A gente vê que algo muito maior estava ali por trás da história do Êxodo e do Egito. Nós vemos isso em toda a história do povo de Israel e encontramos aqui novamente o poder de Deus versus o poder da magia. Onde Deus semeia cristãos verdadeiros e sinceros, Satanás semeia suas falsificações. Essa tem sido a estratégia de Satanás, porque Satanás não tem capacidade criativa, ele apenas copia o que Deus faz. Ele pega o que Deus faz, inverte e transforma para o mal.
Então, onde Deus planta os seus convertidos, Satanás planta as suas falsificações. É por isso que Jesus diz que há ovelhas, que há lobos no meio de ovelhas. Por quê? Porque Satanás planta. É por isso que Jesus conta na parábola: existe joio no meio do trigo. Por quê? Porque Satanás planta as suas falsificações. É por isso que nós encontramos no meio da igreja Elimas, ou tentando participar da igreja, nós temos Elimas. Agora, Jesus diz no Sermão da Montanha algo muito importante para a gente. Mateus 7, versos 21 em diante, ele diz assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia, olha o poder de Simão, muitos naquele dia hão de dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. A grande diferença entre o poder de Deus exercido por Filipe e logo depois Pedro e João e o poder de Elimas da magia é que o poder de Deus, realizado por esses servos de Deus, eles vinham de Deus e glorificavam o nome de Deus. O poder da magia de Simão vinha de Satanás e engrandecia o próprio homem. Veja o que dizem aí os versículos 9 e depois o 10, né? Diz assim: ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto. Quer dizer, o engrandecimento do próprio homem. O 10 diz assim, diziam dele, né? Este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Ou seja, enquanto o poder de Deus glorifica a Deus, o poder da magia enaltece e engrandece o próprio homem. Podemos dizer que essa expressão grande poder era uma palavra comum para os samaritanos, dita a uma divindade de Samaria. Então, quando eles queriam se referir a uma divindade de Samaria, eles se referiam ao grande poder. Então, Simão era considerado um semideus, ou um deus lá em Samaria. Então, era essa a ideia quando se diz o grande poder. Tanto é que aparece em letra maiúscula, se referindo a uma divindade pagã, mas colocando aqui a importância que os samaritanos davam a este homem. Na verdade, o Deus de Simão era o seu próprio umbigo, né? O seu próprio ventre, como Paulo escreve em Filipenses capítulo 3. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Eles andam entre nós, mas na verdade não são dos nossos. Eles são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre. E a glória deles está na sua própria infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. É a descrição de Simão que Paulo fala. Não estava falando dele, estava falando dos filipenses, que estavam ali, mas perdidos, mas é a descrição feita de Simão, com certeza. Aquele que extasiava os outros, agora estava extasiado com o poder de Deus. Olha o verso 13 de Atos. O próprio Simão abraçou a fé, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. É interessante porque essa palavra extasiado é a mesma que encontramos no versículo 9 e no versículo 11 com iludir. Iludir no verso 9, iludir no verso 11 é igual a extasiar no verso 13. Então aquele que vivia extasiando os outros agora estava extasiado pelo verdadeiro e grande poder, porque ele sabia que o seu não passava de ilusão, de mentira, de enganação, mas o poder exercido por Filipe, por Pedro e João, de fato era o poder de Deus. A quarta comparação que nós fazemos é sobre a fé verdadeira e a fé falsa. A fé verdadeira e a fé falsa. O verso 13 que eu acabei de ler diz assim: o próprio Simão abraçou a fé, tendo sido batizado, e acompanhava Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. O próprio Simão abraçou a fé e foi batizado. Ou seja,
ele aceitou Jesus, teoricamente, e começou a fazer parte da igreja. O texto coloca que ele abraçou a fé e começou, sendo batizado, a seguir a Filipe. Porém, a fé abraçada por Simão, por Simão, o mágico, estava baseada em sinais e maravilhas, e não estava baseada na palavra de Deus. E Romanos 10:17 diz que a fé vem pela palavra de Deus e não por sinais e maravilhas. Agora pare um pouco para pensar comigo. Quantas pessoas hoje não têm a sua fé baseada em sinais e maravilhas e não na palavra de Deus? Quantos têm buscado o alimento da sua fé apenas em coisas extraordinárias e não na verdade da palavra de Deus? Este era Simão. A fé de Simão era superficial. Há um texto de Jesus em João capítulo 2 que diz o seguinte: estando Jesus em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, olha que associação de Filipe e de Simão, vendo os sinais que Jesus fazia, muitos vendo os sinais, creram em seu nome. Ou seja, muitas pessoas vendo os sinais de Jesus, creram em Jesus, mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos, e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Ou seja, a pessoa seguia Jesus por causa dos sinais, professava a sua fé em Jesus por causa dos sinais, mas Jesus não se deixava iludir pela fé falsa daquelas pessoas, porque era baseada em sinais. A fé de Simão era uma fé baseada em sinais. A fé de Simão era uma fé intelectual, apenas uma crença racional. E você acha que isso não é possível? Isso é possível sim. Olha o que Tiago 2,19 diz: crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. O diabo crê em Deus. Está aqui na Bíblia. E posso até dizer para você que ele acredita em Deus mais do que você, mais do que a mim. No sentido de que ele não apenas foi criado diretamente por Deus, como esteve na presença do Altíssimo e do Soberano várias vezes. A Bíblia relata algumas dessas vezes, como no incidente de Jó, quando ele se apresenta pelo menos 2 vezes na presença do Senhor. Ele esteve face a face com o Senhor. Por isso Tiago diz: o diabo crê em Deus. Mas você acha que o diabo vai para o céu? Ou essa fé transforma a vida de Satanás para que ele deixe de ser Satanás? De jeito nenhum. Ele é da perdição. É uma fé apenas racional, é uma crença apenas intelectual. Simão cria apenas racionalmente, por causa daqueles sinais que ele acompanhava. Portanto, a fé de Simão não era a fé verdadeira. E aqui nós vemos um grande erro de Simão, né? O verso 13 diz: sendo batista, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto. Ele não precisava acompanhar Filipe, ele queria acompanhar Jesus. A fé baseada em Jesus leva a pessoa a crer em Jesus e a seguir a Jesus. Então, Simão seguia Filipe não por causa da palavra que era pregada, mas por causa dos sinais e maravilhas. E nós podemos dizer que hoje ainda há uma enxurrada de pessoas que participam de certa forma da fé cristã, mas que estão apenas atrás de sinais e de maravilhas. Estão atrás de Jesus por causa do pão. Lembra que Jesus diz logo depois da multiplicação, ele atravessa o mar, ele chega do outro lado, uma multidão aguardando por ele, e ele já arrebate a multidão e diz: vocês estão tudo atrás de mim porque ontem eu multipliquei pão, e vocês querem de novo ver esse milagre. Tem muita gente atrás de Jesus só por causa de pão, não por causa da palavra, não por causa da vida transformada, não para ser um crente melhor, mas porque querem usufruir de Deus, estão atrás de cura, estão atrás de conquistas materiais. Tem muita gente. E olha, se você acha que é difícil encontrar isso, você tem várias igrejas, você pode chamar de igreja, que estão pregando essas inverdades, prometendo um monte de coisa àqueles que têm seguido, têm se tornado seus membros. E nós não vemos nenhum tipo de garantia de Deus com relação a isso.
Pelo contrário, Jesus Cristo fala claramente: o Filho do Homem não tem nem onde reclinar a cabeça, pensa bem no que você quer fazer. Enfim, são vários os textos que nos colocam sobre isso. Na verdade, aqueles que estão atrás do Senhor apenas por causa de sinais e maravilhas, apenas para usufruir das bênçãos e não do Criador, com certeza serão cobrados por Deus, serão punidos por Deus diante disso. Deus dará a recompensa a cada um deles. Por último, o último confronto que nós encontramos aqui no texto é o confronto do arrependimento sincero contra o medo da punição. Isso é bem comum. Arrependimento sincero com o medo da punição. O pedido de Simão, eu tentei achar um adjetivo para ele. Eu não consegui achar um adjetivo. Na verdade, eu consegui achar um monte, mas não consegui. Eu coloquei aqui: esdrúxulo, estapafúrdio, presunçoso, arrogante, depravado, pecaminoso. Eu não sei o que eu coloco no pedido de Simão. Olha o que Simão propõe para Pedro e João, que estavam impondo as mãos sobre os convertidos, e sinais e maravilhas eram feitos naquelas pessoas. Versos 18 e 19. Vendo, porém, Simão, que pelo fato de imporem nos apóstolos as mãos era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo: concedei também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Eu não sei como é que eu classifico esse pedido. Como? Canalha. Eu não sei como é que a gente pode colocar esse pedido. Tem muitos adjetivos que você pode colocar, todos que você quiser pensar, você vai encaixar aqui com certeza. A repreensão de Pedro foi direta, na hora e pública. Ele não chamou Simão à parte e falou: Simão, um pouquinho, não, na frente de todo mundo. Também não era para menos, um pedido desse. Quanto custa para eu poder fazer o que vocês fazem? Gente, que coisa absurda o pensamento, o pedido daquele homem. Portanto, Pedro e mais especificamente, mas Pedro e João fazem uma proposta para ele. Assim: eu vou fazer uma proposta para você. Ora para Deus, pede para Deus te perdoar. Quem sabe Ele ouve a sua oração. Pede para Deus te perdoar. Quem sabe Ele vai ouvir a sua oração. Era o pedido que com certeza não foi aceito por Simão, porque o pecador precisa fazer a sua própria oração de confissão e de arrependimento. O pecador não pode terceirizar arrependimento. Não dá para fazer isso, que é o que ele faz. Olha o verso 24. Respondendo, porém, Simão lhes pediu: rogai vós por mim ao Senhor, para que nada do que dissestes sobrevenha a mim. Isso mostra claramente que ele estava com medo do julgamento de Deus e não arrependido do pecado que havia cometido. Ele estava com medo do juízo de Deus sobre a sua vida, e ele terceiriza a sua oração e diz aos apóstolos: orem por mim, peçam perdão por mim, me ajuda, socorro. Quando na verdade um pecador arrependido tem que se colocar diante de Deus, na presença de Deus, humilhado, reconhecendo a sua falta, e pedir, como aquele homem que foi na igreja batendo no peito: ser propício a mim, um pecador, tem misericórdia de mim. E ele terceiriza a oração de arrependimento. Ora por mim. É aquele que a gente brinca: o crente 6 horas, mas 6 horas por mim, é porque eu não consigo orar de maneira nenhuma. A resposta de Pedro a Simão mostra claramente o fato dele não ter se arrependido. Nota bem o que Simão responde para ele. Verso 20: o teu dinheiro seja contigo para a perdição. Verso 21 diz: nem tem parte neste ministério. Você faz parte disso. Verso 21 ainda diz: teu coração não é reto diante de Deus. Verso 22 diz: arrependa-te da tua maldade. E o verso 23 diz: está em fel de amargura e laço de iniquidade. Essas palavras não podem se referir a alguém que está arrependido do seu mal e está contrito e confessa diante do Senhor, de maneira nenhuma. Essas palavras são extremamente pesadas para alguém que está arrependido do seu mal, do seu pecado. Se não bastasse apenas os argumentos bíblicos, que são fundamentais, a história relata para nós
que Simeão continuou perdido e cada vez mais perdido. Por exemplo, Justino Mártir, um crente fiel que viveu perto de 100 anos depois dessa história, que inclusive nasceu em Samaria, relata a história de que aquela cidade havia sido fortemente influenciada por um mágico que iludia muitas pessoas e o nome era Simão. Quer dizer, Justino Mártir, 100 anos depois, confirma que Simão continuou a prática de suas magias, pervertendo a muitos. Irineu, um crente fiel, historiador que viveu no ano 200, então 150 anos depois disso, relata a mesma coisa, inclusive diz que Simão foi um dos fundadores de uma das doutrinas mais perversas encontradas pelo cristianismo, chamado de gnosticismo, a quem Paulo dedicou boa parte das suas cartas para combater aquela heresia. Simão foi um dos fundadores de uma das piores doutrinas combatidas pelo cristianismo. Só para você ter uma ideia, a partir do século III, uma nova modalidade passou a tomar conta da igreja cristã da época, uma perversão e uma heresia que tomou conta de muitos, chamado de simonia, que vem de Simão. Sabe o que era simonia? O que até hoje é simonia? Até hoje é simonia. Sabe o que é? Compra e venda de cargos eclesiásticos, ou de favores e presentes. Por quê? Porque Simão ofereceu dinheiro para comprar algo espiritual. E isso passou a ser uma prática comum na vida da igreja, pelo menos daqueles perdidos. E a palavra simonia acontece até hoje na igreja, muitas vezes, que é compra de favores eclesiásticos. Então a gente vê que não houve de maneira nenhuma arrependimento em Simão. A Bíblia não relata isso, a história não relata isso. Infelizmente, ele continuou perdido. John Stott fala sobre isso, né? Desde esses dias, a tentativa de transformar o espiritual em comércio, de negociar as coisas de Deus, especialmente de comprar o ministério eclesiástico, é denominado de simonia. Então, a prática comum na igreja. A pergunta inicial minha foi: como alguém que chegou tão perto do Evangelho pôde permanecer perdido? Olha, ele ouviu o Evangelho, viu os milagres, ele professou a sua fé, foi batizado, mas nunca aceitou Jesus de fato e de verdade. E se ele não tivesse sido desmascarado pelo apóstolo Pedro, ele teria sido membro da igreja cristã primitiva por muitos anos e continuaria enganando a muitos irmãos. Infelizmente, a sua opção pela fama, pelo status, pelo dinheiro, pelo prestígio, pelo poder, pelas magias, o afastou totalmente da graça salvadora de Cristo Jesus e de uma conversão sincera e verdadeira. Os prazeres da vida ainda tomavam conta do coração daquele homem perverso, como alguém que quer estar com um pé na igreja e um pé no mundo. Ainda temos isso nos nossos dias. Pessoas que querem agradar a si mesmo e querem agradar a Deus. Pessoas que querem satisfazer a vontade de Deus e querem satisfazer o Senhor Jesus. Que querem viver o domingo na igreja e querem viver a segunda no mundo. Que querem satisfazer a Deus e a si mesmo. E Jesus diz que não é possível que isso ocorra de maneira nenhuma. Essas pessoas estão tão longe da salvação como um ateu que nunca pensou em Deus ou em Jesus. Porque quem quase alcançou a salvação está longe do Senhor Jesus, está longe de Deus. Essa é a história de Simão, que por muito pouco, não tomou uma decisão por Jesus e não teve a sua vida transformada. Que o Senhor Jesus nos ajude a afirmar a nossa fé em um Deus vivo e verdadeiro, e de sermos como os missionários, o missionário Filipe, como os apóstolos Pedro e João, fiéis ao Senhor e longe de nós a enganação e a ilusão, como Simão o mágico. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos orar mais uma vez? Dá-nos a graça, Pai, de andarmos nos teus caminhos com fidelidade. Sabemos que o Senhor trabalha esta fé em nossos corações,
e queremos depender dela totalmente. Nos ajude, Pai, a andarmos com Jesus, seguindo os teus passos, para a honra e glória do teu nome. Em Cristo oramos. Amém. Vamos cantar o hino 336, hino 336. Lembrando que em Cristo Jesus nós realmente temos uma vida transformada. Vamos colocar em pé? Hino 333. Eu perdido pecador, longe do meu Jesus, me encontrava sem vigor, a perecer sem luz. Meu estado Cristo viu, dando-me sua mão, e salvar-me conseguiu da perdição. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, o seu querer. Sim, Cristo Salvador me transformou. Minha vida, todo ser, quero lhe consagrar. Ao seu lado vou viver, o seu amor cantar. A mensagem transmitir aos que perdidos são. Venham todos já fruir a salvação. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, o seu querer. Sim, Cristo Salvador me transformou. Amém. Vamos orar e receber a bênção. Deus desde já nos capacite a viver esse evangelho que transforma. Muito obrigado, Deus, mais uma vez, por prestarmos este culto ao Senhor. Recebe, Deus, com a sinceridade do nosso coração. Pai, abençoa nossa semana, que o Senhor possa nos ajudar em nossas necessidades, possa trabalhar, ó Deus, nas dificuldades que temos enfrentado, quem sabe a saúde, talvez as necessidades materiais, os relacionamentos. Pai, coloque a mão poderosa, cremos no teu poder. O Senhor é o mesmo Deus ontem, hoje será para todos sempre. As maravilhas e poderes exercidas na cidade de Samaria por Filipe, Pedro, João, é o mesmo Deus que exerce esse poder nas nossas vidas hoje. O Senhor pode fazer isso por nós. Dependemos do Senhor. Traga, Deus, solução às necessidades. Queremos andar nos teus caminhos e depender deste poder grandioso. Cuida de nós. Leva-nos em paz aos nossos lares. Nos abençoe, ó Deus, com proteção e cuidado. E que o amor do Senhor nos acompanhe dia a dia na nossa jornada cristã. É a nossa oração em Cristo Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com todos vós, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe a amada igreja, aqueles que nos acompanham. Deus abençoe uma boa semana para todos.